dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, Deus poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em nossos corações, nos fazendo crescer e prosperar no conhecimento da sua palavra, no conhecimento libertador, no conhecimento que traz fé e poder para o homem viver como Jesus Cristo viveu aqui na terra, o nosso exemplo, o nosso amorável Senhor. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento aqui à lição desta semana que fala sobre o poder da fé em Cristo, onde o apóstolo Paulo, aqui no final do capítulo 3 de Romanos, no início do capítulo 4 de Romanos, ele fala, ressalta essa questão muito importante do homem religioso ter a fé. Uma fé prática, Não é viver no legalismo, preso às obras da lei, Vivendo de aparências, mas tem que viver a fé verdadeira, Pois bem, hoje vamos aqui para a 7ª pergunta da lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento: que personagem bíblico Paulo cita para provar a justiça pela fé? Romanos 4, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Veja o que Paulo está dizendo. Vamos prestar atenção no que Paulo está dizendo, porque senão nós vamos encontrar uma contradição na Bíblia perigosíssima, que inclusive é uma crítica que eu faço, ao grande homem, sem deixar de reconhecer as suas virtudes, o seu papel, a importância desse homem na história, que é o de Martinho Lutero, o pai do protesto, o pai da reforma protestante, para que hoje pudesse ter igrejas, que não aceitasse tudo de goela abaixo o que a igreja da Idade Média, com todas as suas falsas doutrinas, estava impondo para oprimindo o povo, vendendo doutrinas espúrias, sem nenhum amparo bíblico, Pois bem, mas Lutero, ele cometeu, até porque ele estava no início, a gente não pode nem cobrar tudo isso dele, porque ele estava no início ali de tudo, foi o primeiro, o pioneiro, então era muito difícil para ele. E então, ele cometeu esse erro de isolar alguns versos, o homem é justificado pela fé e tal, e praticamente estimulou as pessoas a não entenderem melhor essa questão da lei. Talvez porque a igreja tenha criado muitas normas legalistas, a igreja da Idade Média, que ele pertencia, que ele se rebelou contra ela, que ele protestou contra ela. Era semelhante à igreja dos dias de Cristo, criava muitas regras fora da Bíblia e acabando ali complicando o povo de enxergar a verdade. Então, Lutero, quando deparou-se com o que Tiago dizia sobre essa questão, justificado pela fé, sem as obras da lei, a forma como ele escreveu, ele se contentou, interpretou da forma que ele queria, isoladamente, o texto de Romanos, e anulou praticamente, silenciou, ocultou o texto de Tiago. Ou o livro de Tiago não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Pois bem, faltou esse equilíbrio. Infelizmente, muitos seguidores de Lutero até hoje, muitas igrejas evangélicas que seguem essa ideia capenga, essa ideia amputada, essa ideia incompleta, cometem esse tipo de erro, porque não tem a coragem de continuar a reforma que ele começou. Pois bem, então, a pergunta é, que personagem bíblico Paulo cita? Ele cita aqui Abraão. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, tem que se gloriar de si mesmo. Não para a salvação, mas para este planeta aí. Só o que tem é líder religioso se gloriando, Se gloriando porque faz isso, faz aquilo, não sei o quê, Glória é de si mesmo. E como diz a própria Bíblia, a recompensa dele ele já recebeu aqui. Não vai ter direito à eterna, Pois bem, então veja que Paulo está dizendo que Abraão não poderia ser declarado justo
Porque, por exemplo, ele pegou seu filho, chegou lá, pegou um cutelo, ia rasgar a garganta do menino com aquela faca, ia degolar o menino para oferecer a Deus, né? Se Abraão não fizesse isso pela fé, fizesse isso por medo. Se Abraão fizesse isso, por exemplo, dizendo assim, eu vou fazer porque se eu não fizer isso, o Senhor não multiplica o meu rebanho, não dá saúde à minha família, não me livra dos meus inimigos, não vai me dar muito dinheiro, muito ouro, muita riqueza, eu vou fazer porque eu tenho medo de perder tudo isso, eu mato até meu filho, né? Ora, aí sim, Abraão seria justificado simplesmente pelas obras, porque quando o homem é justificado pelas obras que faz, obviamente, ele não está sendo levado em consideração a fé. Vou dar um exemplo aqui melhor, fica muito mais claro aqui, sobre a relação de obra e fé. Um dono de empresa, um dono de uma construtora, ia concluir, ia se aposentar, e ele vendo lá o seu mestre de obra, aquele homem fiel que havia construído centenas de casas para ele, o melhor funcionário e tal, que já estava cansado, já estava pedindo aposentadoria, já não aguentava mais. Então o dono da empresa falou para ele assim, olha, tá certo, eu vou dar a sua aposentadoria, vou dar as suas contas, todos os direitos que você tem, né? Mas eu quero que você construa só mais uma casa, só mais uma. E aí esse homem construiu a casa tão depressa, mas tão depressa, que a casa não ficou no prumo, não foi perfeita, né? Ele colocou material de baixa qualidade, ele fez o reboco às pressas, não ficou tão alinhado, não ficou aprumado, o piso, né? Fez tudo assim de forma mais apressada, porque ele queria acabar logo. Ele não caprichou na estrutura, no acabamento, em tudo. Ele não caprichou porque não fez com vontade, né? Ele queria acabar logo porque estava cansado. No final, o dono da empresa chegou para ele e falou assim, olha, está aqui as suas contas direitinho e a chave dessa casa. Essa casa é sua, é um presente que eu lhe dei. E ele, muito triste, falou para o dono, se eu soubesse que era para mim, eu tinha caprichado. Então veja que ele guardou a lei, ele cumpriu o mandato do seu chefe, ele fez a casa, mas fez de má vontade porque não tinha fé. Assim são as pessoas que Paulo refere-se às obras da lei, né? Muita gente guarda exteriormente, mas faz de má vontade, porque no fundo do seu coração não tem fé. Porque o que motiva ele guardar a lei não é a fé, não é um sentimento de fé. Não vem uma vontade do espírito, mas outras motivações vinculadas à carne. E essa é a beleza do que Paulo está tentando dizer para cada um de nós. Então, Abraão não foi justificado porque ele pegou Isaac e foi sacrificar, não. Ele foi justificado porque fez isso com fé. É isso que Paulo está dizendo. Fez com fé. Vamos ver então o que Tiago diz na próxima. Lutero pode ter fugido aqui, mas a gente não vai fugir dessa questão, não. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, complementando ali a primeira, né, a pergunta número 7, a primeira pergunta de hoje. Que apóstolo aplica com clareza o que Paulo queria ensinar com as suas palavras lá no livro de Romanos. Olha o que é que Tiago diz. Tiago, aquele apóstolo muito simples, né? Muito humilde, muito direto, ele vai direto ao assunto. Não tem nenhum crente nesse mundo que seja analfabeto, com dificuldade de entender, que lendo Tiago não entenda, porque ele escreve numa simplicidade. Olha o que diz Tiago. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Que coisa linda, né? Tiago está dizendo algo complementando aquilo que Paulo falou.
porque em hipótese alguma Paulo está dizendo, as obras que é feita por fé, elas não valem, tudo por lixo. Paulo não está dizendo isso. Paulo está falando das obras especificamente do judeu lá em Roma, que estava querendo trazer para dentro da igreja cristã de Roma os antigos rudimentos, os costumes. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não for honesto para considerar o contexto, né? As causas pelas quais o apóstolo Paulo resolve escrever aquela carta aos Romanos, por tomar conhecimento das dificuldades que aquela igreja estava passando, como ele faz para a igreja de Corinto, só tomar conhecimento da dificuldade que a igreja estava passando. Se eu não entender isso, vai fazer como muitos teólogos aí, presos a versos isolados, criando doutrinas de homens, induzindo o povo ao erro, tirando o direito do povo de guardar os mandamentos de Deus, porque um pastor falou que não é mais para guardar nada. Você já está salvo, faça mais nada não. Ora, somente o diabo faria isso. Vai acontecer um evento, né, cataclísmico, um evento de julgamento do mundo todo, quando Cristo voltar, aí o pastor fala, faça nada não. Continue essa vida. A Bíblia toda mandando, se arrependa, se converta, mude, transforme, tem que matar o velho homem, tem que se tornar uma nova criatura. Mas o pastor fala, não faça nada não. Tudo já, você já está salvo. Precisa guardar mandamento, precisa fazer nada. Já imaginou que perigo? O próprio Cristo disse. Lá em Mateus capítulo 5, do 17 ao 19, ele vai dizer, olha, eu não vim aqui para anular a lei, para anular os profetas, não vim para anular a Torá e nem os profetas. Eu vim para cumprir o que estava escrito em cada... Eu vim aqui para cumprir a palavra. Eu sou um cumpridor de palavra, não sou um alterador de palavra, não. Olha, até que os céus e a terra passem, até que deixe de existir esse céu e essa terra, nenhum tio, nenhum jota passará da lei. Olha só, a autoridade máxima superior a Paulo que está dizendo aí. Jesus. Mas tem pastor que está colocando Paulo acima de Deus. Não é colocando Paulo acima de Deus, é interpretando errado o que Paulo falou, usando versos isolados, colocando palavras na boca de Paulo que Paulo não disse, desconsiderando o verso do que Paulo escreveu, mentindo para o povo, enganando o povo. Né? E Cristo diz mais, no reino dos céus não entrará, será chamado menor, menor porque não atingiu a estatura de Cristo, menor porque aqueles que dizem que não é para guardar, aqueles que não guardam os mandamentos e ainda ensinam que não é para guardar. Olha só, o próprio Cristo já deu a sentença a esses pastores, a esses pseudos teólogos aí né, plantão desonesto, eu sempre falo, são desonestos intelectualmente, têm ensinado um erro gravíssimo ao povo, que é tirar do povo o direito de o povo ser obediente a Deus conforme a palavra. Mas eles relaxam, pois não precisa guardar nada não. Venha para a minha igreja aqui só, você precisa só pagar o dízimo, você traz uma oferta aí, tal, rica oferta, que a gente não precisa guardar mandamento não. Eu lhe absolvo. Pior do que a igreja na Idade Média, que se o cara pagasse lá a indulgência, ele tirava até a pessoa do purgatório e botava no céu. Pior, é pior ainda, né, o que estão fazendo aí. Pois bem, meus amados, Paulo Tiago é claro em dizer, bem claro aqui para todo mundo, que, olha, Abraão, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, ele diz bem claro, né? Você pode ver que tanto a fé de Abraão que o motivou a levar o filho, porque se ele não tivesse fé, ele dizia, não, Senhor, eu peço outra coisa, isso não posso fazer, não. Matar meu próprio filho é contra a razão. Não tem sentido isso. Abraão nem questionou. Olha a fé de Abraão. Né? Então, diz aqui, você pode ver que tanto a fé de Abraão quanto as suas obras estavam juntas e unidas. Olha que coisa linda. Tiago é claríssimo, juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Né? Qual é o problema disso? A pessoa, quando não entende que a fé precisa das obras para ser aperfeiçoada, muita gente não entende disso. A fé precisa das obras para ser aperfeiçoada. Que obras? As obras no contexto de que Paulo está falando aqui, o livro aos Romanos, dos judeus lá em Roma, que estava tentando trazer antigos rudimentos e costumes para dentro da igreja? Não, não é essas obras, não.
Assim como Paulo está falando de obras da fé, antes estabelece a lei, as obras da fé, é o que Tiago também está falando. As obras que são movidas pela fé. Não é obras movidas por legalismo, por costumes, por tradições, não é? Por exemplo, vamos citar aqui algumas para que o leigo possa entender de forma mais clara isso. Hoje, se tornou comum as igrejas midiáticas, com os seus membros, pegarem uma cesta básica, encherem um caminhão de cestas básicas, ir para uma favela, chega lá, o caminhão adesivado com a logomarca da igreja, os irmãos tudo vestido com a camisa com a logomarca da igreja, com um lema, uma frase qualquer, e aí na hora que vai entregar a cesta básica para o favelado, o coitado que está passando fome ali, os nossos irmãos em vulnerabilidade social, aí faz o selfie, faz uma foto para botar nas mídias sociais, para que a igreja faça um relatório para o governo, para que o governo lhe dê mais dinheiro cada vez mais. Ora, isso são obras da fé? São obras contra a fé, não são obras da fé. Então, fazer a obra é uma coisa, agora, obras da fé, elas são aperfeiçoadas pela fé. A obra da fé é aquela que diz assim, olha, quando você der alguma coisa a alguém, não veja a mão direita, não veja a mão esquerda, o que a direita fez. Aquele que tem fé não precisa fazer selfie para dizer, olha, eu ajudo as pessoas, tal. Não. E daí, eu poderia citar aqui 1 milhão de exemplos, mostrando claramente que a igreja, a maioria, mais de 90% da igreja evangélica atual, está descaminhada do que a Bíblia ensina. A verdade bíblica está sendo ensinada clara para todo mundo, mas tem pessoas que estão nas lideranças aí ensinando coisas que a Bíblia não autorizou, desvirtuando a palavra de Deus, ensinando falsas doutrinas, ou porque não tem conhecimento, porque está seguindo a tradição, mas tem a obrigação de buscar a verdade, ou porque está sendo desonesto intelectualmente. Estudou, mas não quer reconhecer.